Olá pessoal, estamos de volta com mais um Fala Brasileiro no mês de julho, época de férias, e a gente vai falar sobre isso. Este é o tema da semana. Temos aqui a Claudine Blanco, que é agente de viagens de uma agência especializada em viagens em família, né, Claudine? Isso aí, já. Tem várias empresas, mas que tratam desse assunto. Especificamente de viagens de família e agora nas férias de julho, né? Então, bastante gente. Bastante trabalho? Bastante trabalho, muita gente embarcando, então vai ser um período aí bem bacana. Obrigado por participar desse Fala Brasileiro com a gente. Olha só. Obrigada pelo convite. Estamos juntos. Para guiar essa nossa entrevista, tem uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Real Time Big Data nessa última semana, que ouviu 1.000 pessoas nas 5 regiões do país. E eu já tenho um destaque aqui, uma pergunta que foi feita, Claudine, e diz que 72% das pessoas não tiram férias em julho. Eu me surpreendi com esse dado, eu achei que mais pessoas tirassem férias. Claro que as crianças, sim, a gente tem um número quase total de crianças em férias, mas 72% não tiram férias. Isso normalmente tem esse índice todos os anos ou não? Na verdade, é assim, vou falar especificamente sobre famílias, tá? Okay. Então, as crianças têm férias em julho e janeiro. Só que as férias de janeiro são mais longas, porque as aulas terminam comecinho de dezembro, então as crianças vão acabar ficando em casa praticamente 2 meses. E aí, o que os pais acabam fazendo? Eles optam por tirar umas férias pequenas, ou não tiram em julho, tiram uma semaninha, algo assim, e depois para poder ter mais tempo para as férias de janeiro. E às vezes até acontece de, por exemplo, o pai tira uns dias ou a mãe tira uns dias e os dois não conseguem sair juntos, porque eles priorizam viajar no verão e janeiro. Então, por isso que não é surpreendente assim para a família esse dado, porque realmente tem menos famílias viajando em julho. Inclusive em outros estados, né, às vezes as férias são só de 15 dias. Então, aqui a gente tem 30 dias em julho, normalmente. Mas Rio de Janeiro, por exemplo, são 15 dias só. Então, você tem também essas diferenças por estados, né? Outro dado interessante, Claudine, da pesquisa, diz que 92% dos que tiram férias têm planos. Sim. É uma época em que se planeja as viagens, então. Totalmente. E muito em função das crianças mesmo. Então, eles já saem programados, tipo, o que eu vou fazer, para onde eu vou, já totalmente organizado para preencher esse tempo que as crianças vão estar aí de recesso escolar. E entre esses que viajam, 71% querem sair com os filhos, o que dá bem no foco do seu trabalho especificamente. Sim, na verdade o que acaba acontecendo, quem tem família, né, Jean, eles são obrigados a viajar julho ou janeiro por causa do recesso escolar, salvo algumas famílias que têm filhos muito pequenos, que ainda dá para faltar a aula, que acaba sendo vantajoso, por quê? Porque aí você tem preços de baixa temporada, né? Então, quando você está nas férias de julho, os preços são mais altos, né? A demanda é maior, é considerada alta temporada aí por conta das férias, né? Então, esse índice está aqui na pesquisa também, ó, 84% acham mais caro viajar em julho. Sim. Mas eu acho que aí numa comparação com, por exemplo, junho, com agosto e setembro, sim, né? Porque dezembro e janeiro também é um período caro. Exatamente. Na verdade, até janeiro e dezembro, depois do Natal, né? A partir do Natal é mais caro do que julho, costuma ser, entendeu? Aqui no Brasil, principalmente. É que você tem a sazonalidade, né? Então, assim, por exemplo, agora nós estamos no verão na Europa, né? Então, é altíssima temporada de verão e você tem essas diferenças quando você está falando em viagens internacionais. Mas aqui no Brasil, né? Então, se a gente considerar que é um país tropical, que todo mundo gosta de ir para a praia e tal, nós estamos em julho, que é inverno, e aí, obviamente, ele é considerada média temporada por ser férias de julho, mais alta temporada porque você no verão, janeiro, você vai atingir aí o verão com praia, férias, e aí o preço é maior ainda do que julho. E entre esses que vão viajar, Claudine, 15% apenas vão viajar de avião. Esse é um índice que tem diminuído? Como é que você tem percebido isso ao longo dos anos? Na verdade, é um efeito pós-pandemia? Assim, antes da pandemia a gente tinha preços de passagens bem equilibrados, né? E isso fazia com que as pessoas viajassem muito mais do que estão viajando agora. Então a gente tem uma redução de voos, não tem já tantos voos quanto a gente tinha, as rotas ainda estão em adaptação.
Então, assim, é uma passagem que antes, sei lá, você pagava R$1.000, R$1.000 e poucos reais, hoje você está pagando R$2, R$2,5, entendeu? Às vezes chega no auge de julho, dependendo do destino, você acaba gastando quase R$3.000 cada perna de passagem, né? Então, você imagina isso numa família vezes 4, né? 3 pessoas, 4 pessoas, então é um índice também que é reflexo do nosso cenário econômico também, né? Então a gente tem um pós-pandemia com uma malha aérea ainda não totalmente estabilizada, preços mais altos e uma crise econômica que reflete. E aí a alternativa é o quê? Vamos viajar de carro, né? Então, ou de ônibus, né? Inclusive no mercado de turismo está tendo uma movimentação de empresas especializadas voltando àquele turismo de ônibus, coisa que já tinha caído bastante, né? Lá atrás, agências... Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Mais, né? Porque o preço da passagem, ainda mais quando entraram as companhias aéreas de baixo custo, né? Essas promoções, então a gente não via muito falar sobre essa coisa do turismo de ônibus, né? E tudo mais, que hoje já fala mais nesse sentido, porque realmente ainda temos valores bem acima do que o pré-pandemia, né? Se comparando assim com o período então tipo pré-pandemia e hoje, dá para dizer que triplicou o valor das passagens em média? Praticamente. No mínimo o dobro, né? Dobro certamente. Dobro certamente. Em datas nobres, né? Como férias de julho, férias de janeiro, aí mais ainda. Você consegue pegar algumas promoções ao longo desses meses de baixa temporada, né? De março a junho, de agosto a outubro. Agora, férias e feriados, as passagens lá em cima. Eu vou te dar um exemplo aqui, ver se está mais ou menos dentro dessa situação que você está falando. Eu fui pesquisar a viagem para Santiago, agora eu vou sair na segunda quinzena de julho. E aí, numa semana eu pesquisei e estava dando lá, eu, minha esposa e meu filho, 5.000 e poucos reais. Eu fui pesquisar novamente, na semana seguinte já estava dando quase 7. De uma semana para outra, às vezes de um dia para o outro, muda muito o valor, não é? Por isso que é importante o planejamento que está na pesquisa. Sim, e com mais antecedência você conseguir fazer, melhores preços você vai ter. Porque a tendência é o quê? Ele já põe um preço médio maior. Conforme vai acabando os lugares do avião, ele está vendo a demanda, a companhia aérea está subindo o valor, entendeu? Então, é a lei da oferta e procura, né? Se você não se planeja com muita antecedência, vai deixar em cima da hora, corre-se o risco de realmente você pagar muito mais caro. Todo mundo pensa, não, mas eu vou deixar para comprar super em cima da hora, porque de repente, né, vai vir um lugar, dificilmente, eu viajo muito, né, a trabalho principalmente, dificilmente eu vejo hoje um avião vazio, sempre muito lotado, e aí você até pensa assim, poxa, mas está a crise, o povo não está... Na verdade é que reduziu a quantidade de voos, então eles concentram, vão trocando, né? Nunca se teve tanto reacomodação de horário de voo por parte da companhia aérea. Então, se te comprar um voo às 8 da noite, eles mandam mensagem para você. Realocamos você no voo das 7. Exatamente. Isso por causa disso. É porque eles estão fazendo a malha cair, aí está reduzindo e está lotando os voos. Então, hoje, dificilmente você entra numa aeronave aqui no Brasil e você vê ela vazia, entendeu? Está muito bem concentrado e muito bem feito, e essas alocações de voos tem funcionado, os voos saem lotados. Claudine, eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente agora no metrô, no ônibus, em casa, na televisão, né? Nas mais diversas plataformas. E quem ainda não se planejou, ainda há possibilidade de se encontrar alguma promoção de pacote para julho agora ainda? Sim. Existem opções ou, bom, já era, desiste, pega um busão, um carro e dá um jeito? Não, tem bastante lugar, sim. Hoje, como você viu, né, 70% aí não está viajando em julho. A gente tem uma alta temporada, mas que dá para fazer uma reserva em cima da hora. Óbvio que tem destinos, né, coisas que são mais exclusivas, hotéis, se você, dependendo, for hotéis menores, mais exclusivos, destinos que você tem, por exemplo, sazonalidade,
Tipo, Lençóis Maranhenses, você tem uma temporada de 2 meses só, você entende? Então, assim, lugares que você tem essa questão de sazonalidade ou são muito exclusivos, você não vai encontrar, entendeu? Então, até a Europa, por exemplo, verão é altíssima temporada, então tá tudo super lotado, entendeu? No seu grupo, nas empresas que você tem, o que dá para encontrar ainda? Olha, muita coisa de praia no Brasil ainda confirma, entendeu? Porque é inverno, né? Tá. Mas o nosso inverno no Nordeste é calor, é verão, entendeu? Então a gente tem aí um diazinho gostoso, bem quente, à noite um pouquinho mais frio. Então é um destino dentro do Brasil que você consegue confirmar muito bem, entendeu? Viagens para a América do Sul também funcionam. A Europa, apesar de estar lotada, né, você ainda consegue. A questão é que se alguns atrativos, coisas que você tenha que marcar com muita antecedência, tipo, sei lá, quero jantar na torre, você não vai conseguir vaga, entendeu? Então, você precisa pensar também o que você perde em alguns lugares se você não se programou com tanta antecedência, porque você pode chegar lá e não conseguir subir, por exemplo, na torre, porque aquele dia está muito esgotado os ingressos e você vai para lá e não sobe, entendeu? Então, é isso que tem que levar em consideração. Mas tem muito lugar no mundo, né? Tem muita coisa bacana para conhecer, dá para fazer, tem para todos os bolsos. E nessa questão que eu queria entrar agora, já de todos os bolsos, você tem experiência de 25 anos no mercado, você me dizia. Para quem então está nessa condição agora, pensou, puxa, mas quem sabe então me empolguei com esse bate-papo, quero viajar, mas não tenho grana. Qual seria a dica para essas pessoas? Procurar lugares perto, dentro do estado, talvez, alguma viagem rodoviária, entrar em contato com as agências, o que daria para fazer quem não tem muita grana? Sim, eu acho assim, a gente fala, né, que às vezes você nem conhece a sua própria cidade, então já começa por aí. Então, assim, a primeira dica que eu dou é, se você não pode viajar, viaje na sua própria cidade, porque você vai descobrir coisas que de repente você não fez ainda, vai passear para lugares que você não foi. Mas, obviamente, né, quanto mais próximo da sua casa, o custo-benefício vai ser melhor. Então, de repente, um hotel, você está aqui em São Paulo, vai pegar um hotel fazenda, um hotel no interior, alguma coisa que você não vai percorrer tantas distâncias, né? Enfim, com família, se com quiser, família, né? Hotel fazenda. Exatamente, pega né? Ou seja, um casal, vai no final de semana, não pode ficar uma semana inteira, fica um final de semana só, né? O importante é você estar viajando. Tem muitas opções com pet, que permitem Super. o pet, né? Isso é legal falar. Super. Tem muitos hotéis já né? Porque o pet é da família, né? Então eles aceitam, tem infraestrutura, lazer, coisas extremamente voltadas para isso. E isso é uma tendência também, muito turismo de nichos, né? Então você tem turismo de luxo, você tem turismo gastronômico, turismo de bike, turismo em família, turismo com pet, turismo de viagem só de mulheres. Então tem muita tendência de direcionamento a isso, né? Então a minha empresa é basicamente voltada para famílias, né? Então que é um nicho específico também. Legal, Claudine, excelente bate-papo, muito obrigado pelo seu tempo, bons negócios. Obrigada. E você então, já se programou, está se programando ainda? Deixa seu comentário aí pra gente, a gente volta na semana que vem com mais um Fala Brasileiro. Até lá, tchau, tchau!